Olá, meus queridos, paz seja convosco. É muito gratificante para mim, mais uma vez, estar aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor com você aí do outro lado. A palavra de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 58. Inclusive, uma palavra que nós compartilhamos na nossa casa de oração, nessa terça-feira passada. Aproveitando a ocasião, se você também quer participar da nossa casa de oração, você é o nosso convidado, me chama aí no particular e eu vou passar o meu endereço para você também poder participar desse encontro, desse momento que é tão agradável, um momento de compartilhamento, um momento onde nós nos reunimos para orar uns pelos outros, para compartilhar de um versículo bíblico e também para compartilhar experiências essas que fortalecem a nossa fé. A Bíblia diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos traz aqui um conselho que é dividido em três partes. E eu considero aqui três conselhos poderosos para a nossa vida. Primeiro, ele diz: sejam firmes. O segundo conselho, devemos ser constantes. E o terceiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá é que devemos ser abundantes na obra do Senhor. Antes de compartilhar a palavra, é importante dizer para você que o capítulo inteiro, 15, ele fala de ressurreição. E nós não podemos falar a respeito do versículo 58 isoladamente. Já dizia alguém, texto sem contexto é pretexto para que alguém possa formar uma heresia. Nós não podemos nos basear em apenas um versículo isolado. Sabemos que existem pessoas que pegam um ou outro versículo, fazem desse versículo o seu cavalo de batalha, e ali surgem as mais diversas heresias, ensinamentos que não vão de encontro ao restante da palavra do Senhor. Temos que ter sim base, texto, contextos, referências que fazem menção ao mesmo versículo e que confirmam aquele versículo. Então o apóstolo Paulo, ele trata de um capítulo inteiro a respeito da ressurreição. E eu acredito que a ressurreição é um dos pontos altos do cristianismo. Sabemos que o cristianismo fala de uma pessoa, fala de Cristo Jesus, que veio em carne, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois disso, ele foi assunto aos céus, ou seja, ele foi recebido aos céus, ele subiu aos céus e está à destra do Pai, aguardando aquele momento onde ele vai retornar para nos buscar. E nós, como cristãos, precisamos sim acreditar na ressurreição. A ressurreição é uma doutrina básica do cristianismo. O apóstolo Paulo, se você tiver a curiosidade, 1 Coríntios capítulo 15, aí na sua casa, leia todo o capítulo e todo o capítulo vai falar a respeito da ressurreição. E é interessante que no mesmo 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 19, Paulo ele diz: se esperamos somente aqui nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, nós sabemos que a morte, ela não é o fim da nossa existência. E sabemos que não existe apenas esta vida presente, mas que existe uma vida do porvir. Existe uma eternidade aguardando a cada um de nós, tanto a crentes como não crentes, tanto aqueles que acreditam como aqueles que não acreditam. A eternidade existe. Então o apóstolo Paulo, ele desenha todo o capítulo 15 falando da ressurreição, dizendo que Cristo morreu e ressuscitou e que também nós ressuscitaremos com ele. Temos que acreditar. Existe uma palavra na Bíblia chamada
arrebatamento. Nós não vamos adentrar nos detalhes, mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, aqueles que morreram primeiro, os que morreram vão ressuscitar primeiro, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram fiéis, aqueles que morreram na presença do Senhor, que fizeram dele seu único e suficiente Senhor e Salvador. E a Bíblia diz, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo trata da ressurreição. E no finalzinho do versículo, depois que ele trata a respeito desse tema tão importante, ele então diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Firmeza. Precisamos permanecer firmes na fé. Independente do que você estiver passando, o meu conselho é: permaneça firme na presença do Senhor. Firme na fé. Independente dos problemas, independente das dificuldades, precisamos permanecer firmes. Não podemos nos abalar diante das mais variadas circunstâncias do dia a dia. Eu tenho batido muito nessa tecla e acredito que é o momento oportuno, o momento que estamos vivendo. Muitas pessoas com dificuldades, esse período pós-pandemia, existem pessoas ainda com traumas, com sequelas, com medo, mas o Senhor, através da boca do apóstolo Paulo, ele nos aconselha a permanecermos firmes, inabaláveis. E aqui nós entramos também na passagem onde Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 27, ele diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é comparado àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, sopraram os ventos e vieram os rios, mas aquela casa não caiu, porque ela estava firmada na rocha, estava firmada no Senhor e na sua palavra. Por isso o apóstolo Paulo aconselha: portanto, irmãos, sejam firmes. Devemos permanecer firmes. E só vamos permanecer firmes se estivermos fundamentados na palavra, no Evangelho. Se estivermos consolidados na pregação do Evangelho, ouvindo a palavra, lendo a palavra, nos alimentando da palavra diariamente. Seja firme, como aquele que está na rocha. Quando você ouve a palavra, quando você se alimenta da palavra e você a pratica, você permanece firme. O segundo conselho do apóstolo Paulo: sejam constantes. A palavra constante, ela significa fazer sempre, continuar, manter o ritmo. Existem pessoas que começam a caminhada cristã e não a concluem. Nós podemos aqui nos lembrar da parábola do semeador. Existem sementes que são lançadas, aliás, a semente que é lançada é a palavra. A semente ao pé do caminho, ela não germina, ela não frutifica. A Bíblia diz que o inimigo vem e rouba aquela palavra. A segunda semente é aquela semeada entre pedregais. E a terceira semente é aquela semeada em meio aos espinhos. Tanto as pedras, que são os problemas e as dificuldades, quanto os espinhos, que são os prazeres da vida, elas não permitem que essa semente chegue ao final do seu ciclo. A que foi semeada entre pedras, o próprio Jesus disse na parábola do semeador, é aquele que ouve a palavra, mas ele até a recebe, entende, e essa semente, ela chega a crescer, ela chega a germinar, mas os problemas, as dificuldades, as tribulações, que Jesus, na explicação, diz que são o sol, vem sobre aquela planta e ela não consegue, então, crescer. Jesus disse que ela não tem raiz no meio das pedras. E a que está entre espinhos é aquela onde os prazeres dessa vida
as seduções dos prazeres e as riquezas dessa terra sufocam aquela semente e ela também fica infrutífera. São sementes que começaram, mas não tiveram a sua permanência, não foram constantes. Mas Jesus diz que existe uma semente lançada em bom solo e essa produz 30, 60 e 100 por um. Devemos ser essa semente que tem continuidade, que tem constância. A palavra do Senhor, ela é semeada no nosso coração, na nossa vida, e nós devemos todos os dias regá-la, cultivá-la e nos manter constantes, sempre constantes, permanecer no mesmo ritmo, em oração, em vigilância, em santidade, cuidando da nossa língua, cuidando da nossa visão, cuidando daquilo que ouvimos, daquilo que trazemos para dentro do nosso coração. E aí sim, seremos constantes. E em último lugar, o apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, sejam abundantes na obra do Senhor. E aqui existe uma linha muito tênue, onde as pessoas acabam se perdendo. Uma linha muito fina entre espiritualidade e religiosidade. Existem pessoas que pensam que fazer algo na igreja, na sua comunidade de fé, como cantar, como louvar, tocar algum instrumento, pregar, evangelizar, participar de algum grupo, seja então a obra do Senhor. Isso faz parte da obra do Senhor. Digo mais, isso é uma função dentro de um culto de louvor e adoração. Mas a verdadeira obra do Senhor, ela é feita no dia a dia. É a chamada vivência cristã. E nós não podemos nos esquecer disso. Paulo, ele nos dá esses 3 conselhos. Sejam firmes, permaneçam na fé, permaneçam na presença, sejam constantes, continuem fazendo as coisas que vocês sempre fizeram e aprenderam a respeito da doutrina, do Evangelho. E quando eu falo doutrina, eu me refiro aos ensinamentos de Cristo Jesus. Devemos permanecer constantes, sem desanimar, sem retroceder, sem voltar atrás. E aí o apóstolo Paulo declara: sejam abundantes na obra do Senhor. Devemos fazer a obra do Senhor. E o fazer a obra do Senhor é praticar o Evangelho aonde estivermos. Aonde estivermos, devemos ser canais do Senhor, canais de bênção para a vida das pessoas. Devemos ser canal e voz do Senhor aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o nosso caráter, o nosso testemunho, a nossa conduta, as nossas palavras. Tudo o que fazemos é para a glória, ou deve, ou deveria ser, para a honra e para a glória do Senhor. E agora, terça-feira passada, na nossa casa de oração, no nosso grupo pequeno, na nossa célula, como você queira, né, nós estávamos falando sobre isso, a respeito de fazermos a obra do Senhor. E não simplesmente achar porque vamos em um culto domingo ou porque participamos de alguma função dentro da igreja, nós já fazemos a obra do Senhor. Não. Fazer a obra do Senhor vai muito mais além. É muito mais profundo do que simplesmente desempenhar uma função dentro de um culto. Que possamos, sim, manter o nosso testemunho vivo e fiel na presença de todos, sendo bons pais, sendo ótimos e excelentes maridos, sendo excelentes funcionários, sendo, quem sabe, excelentes empregados, excelentes patrões, excelentes empresários. Seja lá o que você fizer, se você é ministro do Evangelho, você, dia a dia, precisa viver uma vida abundante na obra do Senhor. A tua vida deve ser uma expressão do Evangelho e do cristianismo. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu finalizo aqui a minha fala dizendo que existem muitas pessoas que se afastaram do corpo de Cristo. E eu tenho falado muito a respeito disso, porque o inimigo tem plantado esse sentimento no coração das pessoas, ou esse pensamento, essa filosofia, os chamados desigrejados. Pessoas que se feriram com algum ministério, com algum líder, com algum pastor, com alguma igreja,
e hoje elas dizem, eu sou a igreja, e elas não participam de nenhuma comunidade de fé para poderem também expressar o cristianismo, para também doarem ali do seu tempo, para também fazerem a obra do Senhor além do dia a dia. E o meu apelo é para você voltar à presença do Senhor. E alguém pode até estar se defendendo aí do outro lado e dizendo, olha, eu não estou longe do Senhor. Mas a Bíblia diz em João 15 que o galho que está fora da videira, ele morre. Você não é a igreja é a reunião dos membros do corpo de Cristo. Você é um membro, e um membro, quando está afastado do corpo de Cristo, da igreja, dessa reunião dos santos que a mesma Bíblia declara que precisa existir, o Atos dos Apóstolos é muito claro quando diz que os discípulos eles se reuniam no templo e nas casas. E o apóstolo Paulo, ou o escritor do livro de Hebreus, ele diz que nós não devemos nos afastar da congregação, devemos estar vivendo em união, no meio dos cristãos, no meio da vida real. É ali, na igreja, em uma comunidade de fé, em um grupo pequeno, em uma casa de oração, em uma célula, que você cresce, que você é edificado e que você pode expressar a obra do Senhor, pode abundantemente declarar que o Senhor é o Senhor da sua vida. Ali você pode testemunhar, ali você pode orar uns pelos outros, e é muito cômodo as pessoas que se dizem, eu sou a igreja, e eu não participo de uma comunidade de fé, de uma igreja, de uma denominação. É muito cômodo para elas se assentar na sua casa, debaixo de um cobertor, ligar o YouTube e assistir o pregador que quiser, escutar o louvor que quiser. E eu não estou dizendo que você esteja errado ao fazer isso, mas isso deve ser um complemento. Um louvor, uma pregação no YouTube, a música que toca diariamente no seu carro, isso é um complemento e acréscimo para a sua fé. Mas a vida na presença do Senhor, ela expressa a obra do Senhor, a obra de Deus, a igreja, a união dos membros do corpo de Cristo. Essa sim é a igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida e que essa semana seja especial para você. Lembre, aonde você colocar a planta dos seus pés, que você seja um membro ativo, um membro praticante da palavra do Senhor. Diferente de religioso, diferente de fanático, mas que você possa expressar o cristianismo que você professa com os lábios, e aonde você estiver, seja luz, seja uma bênção. Beijo no teu coração e até uma próxima palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.